Antes de a gente prosseguir com esse momento, é importante ter em mente que quando a gente ainda não sabe da verdade, tudo passa a ser probabilidade, né? E conforme a gente vai participando dessas probabilidades, ou a nossa mente se encarrega de fazer as escolhas, ou a gente faz a melhor escolha. Então, o Alves estava comentando comigo nesses tempos de mudança, que algumas inclusive bem radicais, que alguns de nós começamos a selecionar melhor o tipo de informação que a gente anda botando para dentro de si, né? Seja em forma de comida ou seja em forma de conhecimento. E ela vem acompanhando umas matérias paralelas a eu que a mídia popular publica e que tinha assistido uma entrevista interessante com David Icke. Daí eu fiquei interessado no que ela me falou e eu fui assistir também, né? Óbvio. E nessa entrevista ele diz que todo esse caos relacionado ao coronavírus foi arquitetado previamente por um grupo de indivíduos que estão num poder econômico quase absoluto para manter o resto do mundo condicionado a reagir a esse tipo de problema que está acontecendo no momento. E a ideia é fazer com que todos, a nível global, se submetam às medidas de soluções que nos mantêm sob um sistema de sobrevivência e vigilância. E que essa galera que está lá no poder faz a coisa parecer como se tudo fosse um mero, entre aspas, acidente, para poder então continuar espalhando medo por todo mundo, porque quanto mais a maioria de nós estiver com medo, mais eles vendem o que o medo faz a maioria da gente comprar ou consumir, para poder então justificar as medidas econômicas tomadas em todos os países, incluindo o monitoramento via celular, né? E que é uma forma de manter a gente ainda mais ocupado e preocupado em seguir o fluxo tecnológico. No caso, com a tecnologia 5G, né? Que aparentemente não é muito saudável. Estou por fora ainda, não fiz nenhuma pesquisa profunda a respeito da 5G, mas que sim é baseada numa tecnocracia de inteligência artificial e que é monitorada por engenheiros, cientistas, especialistas no assunto, enfim. E com esse tipo de medidas que essa galera no topo lá cria, eles conseguem manter a gente cada vez mais distraídos com o que está acontecendo ao nosso redor e cada vez menos conectados com o nosso eu, com essa nossa Wi-Fi natural, que melhor se conecta e participa das leis da natureza, né? E que é bem mais congruente com o nosso biorritmo. A questão do monitoramento celular, de acordo com algumas das conspirações para a manutenção do poder na mão de poucos, além do, entre aspas, aprimoramento com a internet 5G, é que o coronavírus pode estar sendo usado como desculpa para tomar medidas gradativas para que a gente faça download de aplicativos relacionados à saúde e que através desses aplicativos a galera que está no poder tem ainda mais acesso aos dados de saúde de cada indivíduo para que a gente continue sendo melhor rastreado e a partir daí seja manipulado de alguma forma. E detalhe, Israel já adotou as leis de rastreamento de pessoas via celular, né? Então, uma outra forma conspiratória de manter sociedade sob uma falsa liberdade é que os países se submetam a um processo de vacinação obrigatória, mas que na verdade pode ser uma forma de injetar nanotecnologia em indivíduos para que eles possam ser manipulados de forma mais precisa e muito provavelmente de formas que violam a sanidade física e mental, né? E obviamente que violam também a liberdade de escolhas, que, assim, suspeito eu que a gente já não tem há muito tempo a escolha de liberdade e que a gente só tenha a ilusão dessa escolha, né? Enfim. O mais intrigante dessa parte da conspiração da vacina é que Bill Gates fundou e investe pesado nesse esquema de vacinação global, cerca aí de mais de US$ 1 bilhão, e o nome da organização é Gavi, e que também é financiada por corporações e governantes de outros países e tal. Paralelo a uma outra pilha de conspirações, uma outra notícia que está rolando por baixo dos panos da mídia popular, relacionada a essa minoria que está no controle da maior parte do poder econômico e financeiro, é que essa mesma minoria é responsável pelo alimento da pedofilia,
do tráfico de crianças, do canibalismo, da promoção de drogas legais e ilegais, dentre eles o açúcar, o barateamento de alimentos de baixa qualidade, que é uma forma de manter a maioria das pessoas com a imunidade baixa, para que, consequentemente, seja mais fácil de manipular através do medo, porque quando a gente não se cuida, a gente quer remediar de alguma forma, e uma das melhores formas de remediar é evitar fazer algumas coisas que são importantes serem feitas de forma orgânica, né? E aí a gente apela para o instantâneo. Então, nos últimos 5 minutos do segundo tempo, quando a gente está desesperado, a gente engatilha no medo e acaba se sentindo sem saída para consumir o que é oferecido, né? Enquanto tudo isso acontece, alguns centros de inteligência de alguns países também estão trabalhando por baixo dos panos, num formato investigativo, para que algumas pessoas importantes dessa minoria do poder sejam presas simultaneamente. E para que isso aconteça, uma das táticas é dar um possível apagão na internet, ou pelo menos diminuir o fluxo de dados, né? Para que essas operações sejam feitas com o menor alarde possível. Bom, tudo indica que os dados que chegam até a gente, via jornais, via rádio, via programa de TV, revista, ou até mesmo via grupo de WhatsApp, podem ser que sejam dados imprecisos e que não estão mostrando a realidade como ela realmente é, que é justamente para manter a gente sob um certo nível de controle mental coletivo, né? E o fato de os governos terem, por exemplo, liberado verbas aí para todo mundo em vários países, esse pode ser um dos fatores que indicam uma certa distração do que realmente pode estar acontecendo nos bastidores e que não está sendo devidamente mostrado. Agora sim, se com as informações que chegam até a gente o pânico já se instala, imagine o que a verdade verdadeira pode causar na maioria da gente, né? Bom, como eu falei lá no começo, quando a gente ainda não sabe da verdade, tudo passa a ser probabilidades. Particularmente, eu acredito que esse vírus possa ter sido, sim, um acidente da natureza. Talvez acidente da natureza não seja a expressão certa. Pode ser que seja, inclusive, um processo de reciclagem da Terra, no sentido de eliminar corpos estranhos, entre aspas, corpos estranhos, no sentido de eliminar atitudes que não estão em congruência com ela, para que ela se restaure de alguma forma. E esse processo de reciclagem, para mim, faz muito mais sentido quando penso em situações do tipo poluição, queimada, poluição em nome do consumo desenfreado, queimada catastrófica, né? Queimadas de, assim, imensuráveis que a gente provoca, inclusive. Matança de animais à beira da extinção, enfim, e matança de animais que a gente faz, que alguns de nós fazemos, pela curiosidade do prazer, e não exatamente para sobreviver. Assim como fazem, por exemplo, assim como fazem a maioria dos animais selvagens e que intuitivamente se equilibram com a natureza. Tudo pode ser parte de um processo de compensação mesmo, né? Talvez seja a Terra pedindo um tempo. Ao mesmo tempo, eu também não duvido da possibilidade do vírus ter sido criado em laboratório, com o intuito de imposição de poder mesmo, para ser usada como uma arma de guerra, talvez. Só que, no meio do caminho dessa confecção desse vírus, se é que é um vírus mesmo, pode ser que no meio do caminho o feitiço tenha se voltado contra o feiticeiro, né? De forma inclusive positiva, apesar das mortes, né? Mas que talvez seja um momento para a gente usar isso para se recalibrar de forma mais harmônica, né? Aprendendo a voltar-se mais para si, a lidar com seus próprios monstros, dar mais atenção àquilo e àqueles que estavam sendo negligenciados pela gente, como uma forma de harmonizar com um crescimento mais saudável e congruente com as leis da natureza, e que respeita o tempo sem se atropelar, sem se esgotar,
mas que se recicla de forma mais orgânica. E o fato é que todos estamos vulneráveis a qualquer tipo de doença, não somente corona, né? Como falado brevemente no primeiro vídeo dessa nossa série, todos estamos muito mais vulneráveis por conta dos alimentos que a gente consome. Não só dos alimentos comestíveis, mas dos alimentos emocionais, mentais, etéreos e coletivos, né? No sentido de familiar e social. Então, é óbvio que um corpo que não se alimenta adequadamente está com a guarda baixa para qualquer interação microscópica externa indesejada, né? E se um único corpo está vulnerável, imagina esse corpo, o mundo, né? Imagina essa proporção em massa. Mentes e corpos que se alimentam do medo, da preguiça, das práticas inadequadas, das corrupções, da falta de compaixão, da falta de contato com um eu maior. Cara, e assim, se tudo isso é ou não é verdade, eu não sei. Mas a essa altura do campeonato, no meio do caos que a maioria da gente tá, o que mais vai aparecer, e o que mais tem aparecido, na verdade, é justificativas convincentes para explicar o porquê de certas verdades que a gente ainda desconhece. Mas que sim, são porquês de verdades que já existem, só que a gente ainda não conhece. E na prática, em algum nível, a gente já sabe o que fazer com isso. Por exemplo, reconectar-se. Encontrar a melhor forma de se conectar com o melhor que tem em si para oferecer para o todo e que está além da mente, para continuar participando desse momento com aquilo que realmente vale a pena continuar vivendo e entender como a economia realmente funciona dentro da gente. Se como forma de sobrevivência ou como forma de participação das realidades que se desdobram diante da gente, enfim, para a partir daí começar a usar esse conceito de economia que funciona além do dinheiro para se reconectar com o que se tem para oferecer para o todo, né? Principalmente nesse momento, independente do dinheiro. Para que essa reconexão a longo prazo, quem sabe lá na frente, conforme o sistema econômico se refaz, que a gente possa então monetizar de uma melhor forma a nossa interação. É isso. Um abração. Óbvio também tá te mandando um abraço. Tchau, tchau.